Olá, preste atenção nessa fala, abre aspas. Tudo que é sólido desmancha no ar, fecha aspas. Essa é uma fala de Karl Marx, quando ele estuda sobre a modernidade. O que é a modernidade? A modernidade é um momento na história na qual Marx denomina de um desmanche no ar. É algo que está se desmanchando. Aquilo que era sólido, aqueles comportamentos rígidos, aqueles comportamentos nas quais eram previsíveis, eles agora são imprevisíveis, imprecisos, flexíveis. As instituições sólidas, como as instituições religiosas, o mundo do trabalho, o tipo de residência, a perspectiva de futuro, agora tudo se modificou, se desmancha no ar. Quando nós falamos de modernidade, ou o que é ser moderno, a gente é como encontrar-se, né? Encontrar-se um ambiente que promete aventura, poder, alegria, mas também crescimento, autotransformação, realização, né? E quando pensamos nisso, a gente, dando essa definição de moderno, a gente passa a pensar que as experiências na modernidade anulam todas as fronteiras fixas, sólidas que existiam. Fronteiras, por exemplo, definição de nacionalidade. Agora é uma forma, vamos dizer, mais internacionalizada. A religião não tinha opção religiosa, né? Agora, na modernidade, sim, você pode escolher a religiosidade, tem liberdade de escolher isso. A própria ideologia, pensamentos diversos, né? Não só um pensamento único. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a modernidade, ela une a espécie humana porque ela rompe fronteiras, rompe barreiras, mas também é uma unidade paradoxal. Por que paradoxal? Porque é uma unidade na desunidade. Uma unidade na desunidade. Ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e também de permanente mudança. Isso faz com que haja lutas e contradições, haja ambiguidade e também angústias, né? Ser moderno, então, fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Quando a gente pensa nessa perspectiva, nós podemos concentrar, para exemplificar essa frase, o que desmanchou no ar aqui, que nós podemos citar. Então nós vamos lançar mão de uma realidade lá da época da Revolução Industrial, não é? A vida que existia antes da Revolução Industrial e que deixou de existir, de acordo com agora o advento das novas relações de trabalho, novas relações de produção, a tecnologia que chegou, as pessoas viviam na zona rural antes da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, então, foi um motor impulsionador para o êxodo rural. As pessoas saíram da sua vida lá no interior, lá na zona rural, trabalhando ali, né, nas suas casas, no seu sítiozinho, onde ele produzia para si mesmo, tinha acesso aos bens comuns da natureza, como o rio, o riachozinho, ali o campo, as plantações, né? Mas com o advento da Revolução Industrial, que foi mais ou menos, estamos falando da primeira Revolução Industrial, entre 1780 e 1848, esse advento transformou totalmente a forma de viver, transformou a produção, e essa produção foi impulsionada pelas novas tecnologias e pela indústria capitalista, que chegou então promovendo mudanças nas relações de trabalho, mudança do ritmo da produção, mudança no aumento da produtividade, né, na produtividade. Então, aqueles objetos que eram feitos artesanalmente, agora, mesmo na manufatura, agora é na maquinofatura, né? A crescente mecanização da produção nas fábricas, ela passou então a mudar as relações humanas, né? Diminuiu, por exemplo, a necessidade de mão de obra, porque houve uma mecanização.
A máquina, ela produz mais do que o ser humano. Talvez ela produza no lugar de 10 pessoas, né? E isso gerou novas relações de trabalho. Estamos falando ainda na primeira Revolução Industrial. E somado a isso, o governo emitiu algumas ações que também prejudicaram a vida das pessoas. Junto com a Revolução Industrial veio os atos parlamentares, né? Que era a concentração de terra. Esses atos concentraram a terra na mão de poucos, transformando a agricultura em uma atividade comercial e liberando a mão de obra para ir para a cidade. Então, veja bem, as pessoas foram obrigadas a mudar para a cidade em busca de sustento, né? Então, com isso nós vemos camponeses, vemos trabalhadores rurais, que esses migraram para a cidade em busca de emprego nas fábricas, alterando totalmente a demografia e a economia da cidade, do campo. Esse êxodo, essa saída, esse êxodo rural foi acelerado pela crise agrícola de 1815, que empobreceu muitos camponeses, forçando-os a procurar trabalho nas cidades. Se você pergunta para mim o que foram esses atos parlamentares, esses atos parlamentares foram atos ou decretos lá no parlamento do Reino Unido, né, que cercaram campos abertos e terras comuns do país, colocaram cercas, né, levantaram muros, né, criando direitos legais de propriedade sobre essas terras que antes eram consideradas comuns, todo mundo tinha acesso. Então, entre 1604 e 1914, olha, muito tempo aí, hein? Praticamente mais de 300 anos, mais de 5.200 atos individuais foram colocados em prática, cercando 6 milhões de acres só, então, lá na Inglaterra, não é? Então, isso impediu as pessoas a ficarem nas suas terras, né? E eles tiveram que migrar para a cidade. Então, foi uma urbanização forçada que mudou radicalmente a vida das pessoas. Então, nesse sentido, também, somado a isso, houve transformações técnicas e transformações de trabalho, né? Antes, nós víamos no interior das casas grande quantidade de homens robustos, trabalhando nas casas. Uns no caldeirão de tintas, outros no tear, ou preparando os panos. Havia as mulheres também e as crianças penteando a lã, ou fiando mesmo, né? Todos, do mais novo até o mais idoso, estavam ocupados nas suas casas. Não havia alma nenhuma naquela época de mais de 4 anos cujas mãos não fossem capazes de ganhar seu pão. Só que esse sistema foi destruído e substituído pela empresa, né? Pelo galpão, foi construído, colocado máquinas, então essa relação familiar se rompeu, né? Esse trabalho domiciliar se rompeu. E com isso houve uma insatisfação entre as pessoas. Com as transformações no mundo do trabalho, operários passaram, diante dessas insatisfações e das injustiças que havia no mundo do trabalho, salários baixos, trabalho em excesso e precário, insalubre, não é? Então eles se organizaram em movimentos de contestação, eles passaram a contestar contra essas empresas, né, que estavam vilipediando o direito de ser humano, não é? Então eles reagiram, por exemplo, à perda de empregos, reagiram à degradação laboral, reagiram à exclusão política, e aí nós podemos destacar 2 movimentos importantes. O primeiro movimento que eu quero considerar aqui é o ludismo, e depois o cartismo. É um movimento operário, né, como reação às injustiças, às práticas degradantes do ambiente de trabalho, aos baixos salários, à vida desumanizada por conta do tempo que é dedicado nessas empresas naquela época, né? Então, o que é o ludismo, né? O ludismo é um movimento de quebra de máquinas. Então, isso aconteceu no início do século XIX, especialmente em 1812, e esse movimento foi atribuído simbolicamente à figura de Ned Ludd, né? Que visava a preservação de empregos, de artes e resistia à exploração fabril. Limitava-se por não apresentar, ele era limitado porque ele não apresentava propostas políticas abrangentes, né? Ou mesmo não questionava o capitalismo. Então era uma coisa localizada, uma coisa limitada, quebrar as máquinas simplesmente porque as máquinas substituíam a mão de obra. Mas era uma ação que ficou para a história, tanto que estamos falando dela,
e que foi importante para entender a insatisfação dos trabalhadores naquela época. Claro que houve uma reação, uma repressão para impedir a quebra das máquinas, que não surtiu efeito em favor dos trabalhadores. Mas também surgiu o cartismo. O cartismo é um movimento popular, lá na Inglaterra também, na década já de 1830, então um pouquinho depois do ludismo, né? Esse cartismo foi baseado na Carta do Povo. O que é isso? O que demandava o cartismo, né? Como o próprio nome diz, cartismo, cartas, né? Tá ligado à lógica das cartas. Demandava reformas, como sufrágio universal masculino, eleição masculina, voto secreto, pedia eleições anuais, distritos eleitorais iguais, pedia também a remuneração de parlamentares, porque o rico empresário daquela época participava da política, organizava a sociedade através da política, a partir da cosmovisão deles. E essa cosmovisão era possível porque eles não precisavam de salário, eles eram ricos, ia lá e fazia política. O trabalhador não. Ou ele estava trabalhando, ou ele ia fazer política. Trabalhando, ele mantinha o seu sustento mesmo precário, fazendo política não tinha salário. Então, eles passaram a reivindicar remuneração para o parlamentar, o deputado, né, para que ele pudesse fazer leis que beneficiassem o lutário e para o jogo democrático, buscando solução também para o trabalhador. Dessa maneira, o cartismo, que era já uma luta mais política, ele buscava empoderar politicamente, né, a classe trabalhadora e promover maior igualdade social, né? Esses dois movimentos se destacaram no movimento operário na primeira Revolução Industrial. Mas é importante a gente destacar a realidade da classe operária, né? Uma realidade de trabalho árduo e de vida precária. O trabalho fabril, naquela época, era perigoso, era de longa duração e mal remunerado. Repetindo, perigoso, de longa duração e mal remunerado. Tinha uma disciplina rigorosa e também uma exploração da mão de obra exorbitante. Em decorrência disso, a expectativa de vida da classe trabalhadora era baixa, as pessoas não viviam muito tempo, não é? Isso refletia por conta das duras condições de vida e de trabalho, né? A classe operária, ela desenvolveu valores de solidariedade, é uma questão moral, né? Eles passaram a ver o outro trabalhador que estava sofrendo, estendia a mão, dava um auxílio, um ajudando o outro, ninguém solta a mão de ninguém, não é? E aí eles começaram a desenvolver uma ajuda mútua, a resistência para enfrentar os desafios da classe operária, né? Da realidade deles, não é? Muitos trabalhadores enfrentaram a desmoralização e também o alcoolismo. Olha que ponto que chegou. Então, a Revolução Industrial, de um lado, mostrava uma evolução, uma renovação, produtos, né, tecnologicamente estavam falando de avanços, progresso, mas em contrapartida havia uma realidade na vida dos operários, da classe operária, de trabalho árduo e também de vida precária, ao ponto das pessoas não aguentarem caminhar, por exemplo, a desmoralização de si, né, desumanização e também o alcoolismo. Enquanto outros se organizaram em sindicatos, né, e movimentos sociais tentando mudar a realidade deles. Essa luta por melhores condições de trabalho resultou em greves, estavam juntos, protestos, e aí espalhou esses movimentos por todos os lugares naquela época. E esses movimentos, o que eles buscavam? Buscavam a redução da jornada de trabalho, buscavam o aumento de salário e a proteção ao trabalhador. Que ambiente que estava isso, pessoal? Eram cidades industriais, não é? Essas cidades industriais eram o palco da modernidade e também da pobreza. Cidades como, estamos falando da Inglaterra, primeira revolução industrial, como Manchester, Londres e Glasgow. Essas cidades, elas cresceram muito rapidamente, tornando-se centros industriais importantes. Mas esse crescimento rápido foi um crescimento também desordenado, que resultou em bairros pobres, superlotados, né, com serviços básicos inadequados e principalmente poluição do ar. Havia nessas regiões, por conta desses bairros pobres superlotados, as ruas que nós chamamos de slums, que são cortiços ou favelas. Lá na Inglaterra, hein? As cidades ofereciam empregos nas fábricas,
nos armazéns e também nos portos, o que atraía migrantes do campo para a cidade, né? Esse êxodo do campo para a cidade, essa urbanização muito rápida, trouxe muitas pessoas, assim, mas aos montes, ao mesmo tempo, para um lugar pequeno. Elas se dividiram em regiões para a burguesia, por um lado, e para os trabalhadores. E aí, quando de um lado você vê uma concentração de burguesia, tudo arrumadinho, bonitinho, ruas asfaltadas bonitinhas, né? Lojas envidraçadas, por outro lado nós vemos bairros empobrecidos. Então, houve uma crescente desigualdade social, não é? Houve, então, assim, um aumento simultâneo da riqueza, mas também aumento da pobreza, criando disparidades sociais significativas, né? E com isso a gente percebe, então, as dificuldades da classe operária diante de um momento de revolução industrial, mas que, ao mesmo tempo, trouxe precariedade, baixos salários, trouxe grandes dificuldades para consolidar essa revolução e trazer benefícios para todos. O que nos leva a pensar que a modernidade não significa desenvolvimento e vida boa que a modernidade proporciona para todas as pessoas. Há grupos de pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje nós falamos um pouquinho sobre os movimentos sociais. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, tá bom? E até o próximo encontro. Valeu, um grande abraço.